Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a uma série de vídeos sobre o Maio Laranja. Meu nome é Roberto Ramos, eu sou pai, trabalho na segurança pública, trabalho na Polícia Penal do Rio Grande do Sul e resolvi fazer esses vídeos para trazer um alerta para você, que é pai, que é mãe, responsável por alguma criança ou que trabalha próximo de crianças e se importa, se preocupa com elas. A ideia desses vídeos é trazer um pouco de consciência sobre o abuso infantil contra crianças e adolescentes. Então, a primeira série desses vídeos tem como objetivo identificar o abuso infantil e o acolhimento da vítima. Então, vamos ao primeiro deles. A primeira coisa que nós temos que desmistificar é a questão do risco, né? Muitas pessoas acreditam que o vilão, o perigo, está naquelas pessoas que nós chamamos de os estranhos, os desconhecidos. Qual pai, qual mãe que nunca disse para o seu filho: filho, não fale com estranhos, não aceite doce de pessoas estranhas. Se alguém ali parar um carro e disser para ti que tem um brinquedo, que tem um cachorrinho, que ela quer te mostrar, não aceite. Isso é legal? Com certeza. Devemos fazer? Sim. Mas o que que nós temos que estar atentos? Nós temos que entender que a maioria dos casos de abuso sexual contra crianças ou adolescentes acontece no contexto doméstico. Ou seja, 80% dos casos acontecem com pessoas que são familiares, amigos ou muito próximos da família. Então, normalmente, o agressor é uma pessoa que é conhecida pela criança e muitas vezes que a criança confia. Temos que entender também que a questão dos números que nós temos hoje registrados são apenas uma parcela do que realmente acontece todos os dias, pois muitos desses casos não são divulgados, ou nesse exato momento pode estar acontecendo aí um abuso que vai ser registrado daqui a 2, 3, 5, 10 anos. No sistema penal é comum a gente se deparar com criminosos que cometeram um abuso durante muitos anos. Às vezes abusaram da criança por décadas, né? E são identificados posteriormente. Então significa que os números que nós temos hoje, eles não são reais. Então fique atento a isso. Temos que entender alguns tipos de abuso. Eu trouxe aqui de forma bem didática para que você pudesse entender os principais tipos de abuso. Existe o abuso pontual, né, ou chamado de oportunista. Como é que é esse abuso? Esse é o abuso normalmente cometido pelo estranho. Esse é o abuso em que vai acontecer em locais públicos, na praia, no supermercado, na pracinha, em locais onde a criança está sozinha ou está sob baixa vigilância. Pode estar na presença, na companhia do pai, da mãe, do irmão mais velho, de algum parente, mas essa pessoa se distrai em algum momento. Hoje nós vivemos uma sociedade altamente distraída, muito fácil a gente se conectar à tela de um celular e acabar esquecendo de vigiar como deveria os nossos filhos. Esse abuso ele pode acontecer também por um conhecido, mas não é o mais comum. Normalmente ele acontece por aquele criminoso que tem uma oportunidade e tendo ali essa possibilidade real, né, que provavelmente ele não vai, ele considera que não vai ter uma nova chance, e aí ele vai lá e comete esse abuso. Então, esse abuso normalmente acontece uma vez só, né? E ele pode ou não ser identificado, porque nós temos que entender que o abuso ele pode, né, haver ali apenas a questão de tocar onde não deve na criança, ou pode ser algo mais gravoso. Então, muitas vezes, esse abuso ele não tem como ser provado posteriormente, mesmo que a criança relate, porque dependendo da forma como o abusador tocou na criança, você não vai ter como fazer, por exemplo, um corpo de delito, ter provas de que de fato aquilo ali aconteceu. Então, se você não tiver o flagrante, né, não tiver um vídeo, uma testemunha ocular, muitas vezes você não consegue responsabilizar o agressor mesmo tendo relato da criança. O abuso contínuo, né, ou prolongado, esse é um dos mais comuns e é um dos que mais acontecem no ambiente doméstico. Esse normalmente ele acontece dentro do seio familiar, né? Ele acontece inclusive com aliciamento da criança. Então, muitas vezes
o agressor, ele vai criando confiança na criança, ele começa a fazer os abusos e ele depois começa a intimidar a criança, seja, com ameaças, né, através do medo, ou muitas vezes, agradando essa criança, dando doce, dando presentes, se dizendo como amigo, vai criando um vínculo, né, forte com a criança que a criança acaba até, de certa forma, né, entre aspas, se apaixonando pelo agressor, né, de certa forma distorcida, vendo o agressor como uma pessoa boa, uma pessoa que se preocupa com ela. Ou muitas vezes através do medo, ameaçando a criança, ameaçando os pais da criança, dizendo que se ela abrir a boca, né, alguém vai se machucar. Então, tome muito cuidado. O semi-estruturado, ele é parecido um pouco com o contínuo, mas é uma pessoa que não tem um acesso direto à criança. É uma pessoa que faz parte do convívio da criança, muitas vezes é uma pessoa de confiança da criança, mas é uma pessoa que tem acesso esporádico. Pode ser um parente um pouco mais distante, né? Pode ser alguém que você visita aos finais de semana, pode ser inclusive uma pessoa que daqui a pouco começa a buscar muita proximidade com a família, que é volta e meia tá na casa. Pode ser alguém da área da saúde, que a criança consulta regularmente. Pode ser alguém da área da escola, né, que a criança faz alguma oficina ou tem alguma aula, eh, com essa pessoa toda semana, mas não é todos os dias. Então, ele pode acontecer, né? E ele também tem detalhes muito parecidos com o contínuo, né? Essa pessoa, ela vai estar sempre buscando aí uma proximidade com essa criança, e essa criança, no primeiro momento, pode gostar muito dessa pessoa, né? Então, nós temos que ficar atentos também a outros sinais. Sinais comportamentais, né? Então, a criança nem sempre ela verbaliza o que está acontecendo. Então, nós temos que observar algumas coisas que são principalmente comportamentais. Então, mudanças bruscas, né, no humor da criança. Uma criança que estava muito feliz, muito sorridente, que estava sempre hã, disposta a frequentar um determinado ambiente, determinada família, estar com determinadas pessoas, e daqui a pouco essa criança ela não quer mais estar nesse ambiente. Ela entra em sofrimento quando você anuncia que ela vai estar nesse ambiente. Ela começa a ficar nervosa perto de determinadas pessoas ou determinadas situações. Então, fique atento a mudanças bruscas. Nem sempre que uma criança se isolar, ficar retraída, ficar com medo, apreensiva, necessariamente significa que está havendo um abuso sexual, né, contra essa criança. Mas é um sinal de alerta muito forte, e é óbvio que se isso aconteceu, né, essa mudança, mesmo que não seja um abuso sexual, alguma coisa está acontecendo com essa criança. Então sempre cabe estar atento e investigar para ver o que está acontecendo. Comportamentos regressivos, né? Uma criança de 6, 7 anos que volta a fazer xixi na cama, né? Então começa a ter um comportamento infantilizado, que não é compatível com a faixa etária dela. Ela começa a se comportar de uma forma como se ela estivesse voltando, né, anos iniciais. Então tem que estar muito atento a isso. E medo, choro, né, comportamentos de medo, né, claros quando está próximo dessas pessoas, você anuncia: "Ó, nós vamos visitar hoje o fulano de tal", e a criança: "Eu não quero ir", começa a fazer, alguma maneira de não estar nesse ambiente, começa, inclusive, dizer que está doente, né, ou verbaliza que não quer ir. Então você sempre tem que estar buscando se inteirar e descobrir com seu filho o que está acontecendo. O acolhimento, essa parte é uma das mais importantes e muitas vezes é aqui que muitos pais responsáveis e profissionais falham. Você não é investigador, você não é detetive, você não é um psicólogo, não é o psiquiatra, você não é o juiz. Então não é você que tem que fazer um interrogatório. Você tem que tomar muito cuidado nessa abordagem. Primeiro, que o vínculo entre você e a criança ele tem que ser construído desde antes da criança nascer, né? Lá na vida intrauterina, né? Você já vai falando com essa criança reconhecendo a sua voz, e esse vínculo ele tem que ser alimentado. Se você não fez isso, comece a fazer. Por que eu digo isso? Porque a criança ela tem que confiar em você.
Muitas vezes essa criança vai estar sendo abusada, por um adulto ou talvez até mesmo por um irmão, um adolescente um pouco mais velho, mas normalmente por uma pessoa mais forte e mais velha do que ela. Então ela tem que confiar numa pessoa que também é um adulto. Então você tem que entender esse paradigma. Ela está sendo violentada e abusada por um adulto e ela tem que confiar em outro adulto. Mesmo que esse adulto seja o pai ou a mãe, lembre-se, na maioria dos casos, a agressão está sendo feita por alguém muito próximo. Então, simplesmente o fato de ser pai ou mãe não vai ser o suficiente se você não criou um vínculo com seu filho. Então, tome muito cuidado. Primeira coisa, tome muito cuidado com o que você vai falar para o seu filho, né? Não use palavras que parece que você está brabo, irritado com ele, né? Ou faça cara de repulsa, né? A criança vem te contar, o titio botou o dedo aqui, e você faz uma cara de nojo, e, tipo, a criança pode entender que você está com repulsa, com nojo dela. Então esteja muito aberto e tente contornar a situação, ouvir a criança sem fazer perguntas diretas. Perguntas como assim: tá, peraí. Me conta bem assim, como é que aconteceu? Onde aconteceu? Mas não assim, foi esse? Foi no dia tal? Perguntar, não fala, filho. A mãe não entendeu direito o que está acontecendo. Me explica melhor que a mãe não está entendendo. E deixa a criança ir falando, deixa a criança ir se abrindo. Se ela, por algum momento, travar, não quiser mais falar, não força, retoma esse assunto depois. Peça para a criança fazer algum tipo de desenho sobre essa situação. Às vezes a criança vai se expressar muito mais num desenho do que na própria fala. E você tem que deixar a criança bem segura, bem tranquila de que você acredita nela, né? E aqui eu quero deixar um ponto bem importante. Crianças podem estar fantasiando, podem estar relatando coisas que elas viram na TV ou viram de colegas, mas deixe isso para ser descoberto e não trate isso como primeira possibilidade. Não, meu filho está imaginando, meu filho está fantasiando, meu filho está andando com crianças mais velhas que falaram isso para ele. Isso pode até ser, mas muitas vezes não é o que está acontecendo. Então, trate com, como uma verdade aquilo que a criança está falando. Vai investigar, talvez não seja, tomara que não seja, mas não trate seu filho como alguém que está mentindo. Então, você tem que deixar ela 100% segura, tranquila. Ela tem que confiar em você. Então, não culpe a criança e escute com muita atenção, porque o que é mais importante aqui? Muitas vezes a criança vai fazer essa denúncia ou vai fazer esse relato para alguém que ela ainda confia, que pode ser o pai, pode ser a mãe. E lembre que quando fala pai e mãe, às vezes o abuso pode estar sendo feito por uma dessas pessoas. A criança pode estar sendo abusada pelo pai e vai ter dificuldade de falar com a mãe, né? Pode acontecer o contrário, sim, mas no 90% dos casos, os agressores são homens, né? Então, assim, a criança pode estar sendo abusada, inclusive, pelo próprio pai, por um irmão mais velho, por um irmão, do pai ou da mãe, alguém muito próximo. E às vezes, o que acontece muito, a pessoa pensa: "Não, não, meu irmão jamais faria isso", ou a esposa: "Não, meu marido é um ótimo pai, ele jamais faria isso". E aqui é um detalhe importante, às vezes, o pai, ele pode estar abusando de uma criança, não está abusando de outros filhos, ele pode ter 3, 4 filhos, está cometendo abuso em um dos filhos e não está abusando dos outros, né? Ou ele pode estar abusando de um enteado e não abusar dos filhos. Então, por mais pesado e mais difícil que seja, não trate aquilo como uma verdade absoluta, tipo, não, ele falou, então realmente o meu companheiro está abusando dele, mas aceite a denúncia e vá investigar e fique atento aos sinais e fique considerando o que a criança falou como uma verdade. E se não for, você vai ter que descobrir por que que ela inventou essa história. Mas a grande chance de algo realmente sério estar acontecendo. Se você passar por essas situações, né, eu espero, no fundo do meu coração, que você não passe, que isso não aconteça com seus filhos, nem com alguém próximo de você. Mas a chance de uma pessoa, de uma criança, um adolescente estar passando por isso, ela é real. Inclusive, enquanto você está vendo esse vídeo, é certo que alguém, nesse momento, alguma criança,
com as suas vulnerabilidades, está passando por isso no nosso país. Porque muitos são os abusos, como eu disse para vocês lá no começo, que não são relatados, que ficam escondidos por um tempo, ou às vezes escondidos para sempre. Algumas pessoas só vão denunciar, só vão se manifestar depois de adultas, né? Porque elas pensam, ninguém vai acreditar em mim, né? Eu conheço pessoas próximas de mim que só foram falar sobre isso depois de adultas, porque elas não se sentiam segurança, elas pensavam assim, não, mas se eu falar que essa pessoa fez isso, ninguém vai acreditar, porque essa pessoa era muito bem vista por toda a comunidade. Então ela pensa, vão mentir, né? Vão achar que eu estou mentindo, vão achar que isso é impossível, que eu estou inventando, que eu estou difamando essa pessoa. Então, é um dever de todos a proteção das crianças. Diz que 100 é um número fácil de lembrar e é um número que é anônimo e gratuito e que pode salvar crianças, certo? Então, assim, a denúncia, ela é gratuita, ela é anônima. Se você disser assim, a pessoa disser, não, mas se identifica, diga quem você é. Você não tem essa obrigação de fazer. Você está fazendo o seu dever, que é ligar e denunciar. Você pode, inclusive, acionar o conselho tutelar do seu município, tá? E uma coisa muito importante. Ah, eu não tenho certeza. Você não tem que ter certeza de nada. Basta você ter desconfiança e você faz a denúncia. Cabe às autoridades investigarem, né? Você não tem que juntar provas, você não tem que confrontar o agressor, você não tem que fotografar, você não tem que filmar, você não tem que fazer o inquérito. Isso cabe às autoridades. O seu papel é: criança apareceu com marcas estranhas no corpo, criança mudou o comportamento repentinamente, seja você o pai, a mãe, seja você profissional da escola, não tente descobrir, né, a- interrogando a criança ou tentando juntar provas. Denuncie e as autoridades é que devem ir atrás e fazer tudo o que é necessário para que essa criança seja protegida, acolhida, né, e o agressor seja levado à justiça, tá bom? Quero então, assim, uma coisa que é muito importante antes de encerrar aqui o vídeo, eu gostaria de dizer para vocês. Tome muito cuidado com crianças que têm deficiência física ou intelectual, principalmente intelectual. São vítimas de agressão, muitas vezes porque elas não sabem se expressar, entendem menos ainda que as outras crianças o que está acontecendo, e muitas vezes, na maioria das vezes, o agressor ele é simpático, dócil, bem visto pela sociedade, bem visto pelas crianças. Dificilmente ele vai ser um monstro de dentro do armário. Ele vai ser alguém sorridente, vai ser alguém carinhoso, vai ser alguém educado, alguém que você quer ter por perto dos seus filhos. Não estou dizendo aqui que toda pessoa simpática e educada é o agressor. A maioria não é. Mas o perfil do agressor é esse, tá bom? Então fique atento. E no próximo vídeo, o vídeo 2 dessa série, eu vou falar sobre o cybergrooming, que é o perigo dos meios digitais, que é o que mais tem a ver com tudo que nós estamos vivendo hoje. Então não perca o próximo vídeo e compartilhe essa informação, né? Seja você pai, mãe, tio, avô, seja você trabalhando em uma escola, trabalhando com crianças. Se puder, se inscreva no canal, né? Porque é isso que vai fazer esse vídeo circular mais vezes, tá bom? Então, um forte abraço e te espero no próximo vídeo dessa série. Um abração.